Olá, minhas canquetes e meus canquitos virtuais, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de trigonometria. Na aula de hoje iremos aprender a estudar os sinais do seno, do cosseno e da tangente nos quadrantes do ciclo trigonométrico. Para facilitar a explicação, temos aqui o nosso plano cartesiano e eu localizei dentro desse plano cartesiano o ciclo trigonométrico. Muito bem, vamos então relembrar aqui, antes de começar a fazer esse estudo, os valores dos arcos que estão nas extremidades dos quadrantes. Então aqui eu tenho 0 grau, vou botar em grau, porque eu acho que fica mais fácil a explicação, embora eu tenha dito na aula anterior que a gente vai começar a utilizar bastante em radianos, mas nessa aula especificamente eu acho que vai ser mais importante você ter os valores em graus. Então vamos lá, 0 graus, aqui eu tenho o nosso 90 graus, aqui eu tenho 180 graus, aqui eu tenho 270 graus e para fechar aqui vamos ter o nosso 360 graus. Não vou colocar aqui o nosso 360 para não ficar aqui uma poluição visual, não ficar aqui em cima do 1. Muito bem. Vamos então agora aprender como é que localiza seno, cosseno e tangente de um arco trigonométrico. É bem simples. Para localizar, por exemplo, um arco desse, ou melhor, localizar o seno de um arco que está no primeiro quadrante, é muito fácil. Você vai traçar uma reta paralela ao eixo dos cossenos, passando pela extremidade do arco. Então, a reta paralela ao eixo dos cossenos. Então, a reta paralela poderia ser essa aqui, por exemplo. Então, esta reta paralela ao eixo dos cossenos passou pelo meu arco bem aqui, ó, e atingiu o eixo dos senos nesse ponto aqui. Ora, mas o raio do ciclo trigonométrico é igual a 1. Então, este ponto aqui está representando um valor entre 0 e 1. 0,7, 0,8 mais ou menos. Então, esse tamanho aqui, ó, esse pedaço de reta, representa o valor do seno deste arco aqui. Eu não estou preocupado em saber que arco é esse agora. Nesta aula, nossa preocupação é saber onde é que vai ser positivo, onde é que vai ser negativo. Então, este arco que pertence ao primeiro quadrante, ele vai ter um seno que está acima de 0. Então, este arco vai ter um seno positivo. Vamos chamar esse arco de arco alfa. Olha só, alfa é um arco que pertence ao primeiro quadrante. O seno deste arco, o seno de alfa, ele é positivo. Falar que ele é positivo é o mesmo que falar que ele é maior do que 0. Bom, então se para localizar o seno eu traço uma reta paralela ao eixo dos cossenos, onde essa reta tem que passar pelo arco, para localizar o cosseno, eu vou ter que traçar uma reta paralela ao eixo dos senos, passando pela extremidade do arco. Então seria essa retinha bem aqui, ó. Esta reta paralela ao eixo dos senos. Lembrando, né? Cosseno com sono deitado, seno sem sono em pé. Então, aqui eu tenho o eixo dos senos, estou traçando uma reta paralela ao eixo dos senos. Esta reta bateu no eixo dos cossenos nesse ponto bem aqui, ó. Olha, se aqui é o 0, então este ponto aqui, ele está à direita do 0. É um valor entre 0 e 1, é verdade, mas só que ele é um valor positivo, porque está à direita do 0. Então quer dizer que o alfa é um arco do primeiro quadrante e o cosseno dele também vai ser maior que 0, ou seja, vai ser positivo. Ô tio Cancão, e como é que a gente localiza a tangente de um arco? É muito fácil. Eu vou traçar uma reta que passa pelo centro do ciclo trigonométrico e essa reta também vai passar pelo arco trigonométrico. Quando esta reta tocar o eixo das tangentes, aquele ponto representará a tangente do arco. Lembrando que o eixo das tangentes, ele toca no ciclo trigonométrico na origem dos arcos. Muito bem. Então olha só, eu te falei o quê? Que a reta vai ter que passar pelo centro e pela extremidade do arco. Então a reta é essa aqui, ó. Então observe, este ponto aqui,
está acima do eixo do x. Então, este ponto aqui também é positivo. Então, quer dizer que alfa é um arco do primeiro quadrante, porque está entre 0 e 90 graus, e a sua tangente também vai ser positiva. Quer dizer, então, que arcos do primeiro quadrante vão ter seno positivo, cosseno positivo e tangente negativa. E tangente também positiva. Bom, bora pegar agora aqui um arco do segundo quadrante. Bora imaginar que aqui seja o arco beta. Ele está no segundo quadrante porque ele tem a sua medida entre 90 e 180 graus. E bora repetir o mesmo processo para encontrar o seno desse arco. E que procedimento é esse? Eu traço uma reta paralela ao eixo dos cossenos, passando pelo arco. Então é esta reta aqui, ó. Esta reta é paralela ao eixo dos cossenos e vai passar pelo arco beta e vai atingir o seno neste ponto aqui, ó. Então este ponto aqui está acima de 0. Então este ponto é positivo. Quer dizer então que o seno do ângulo beta, o seno do arco beta, vai também ser positivo. Bota aqui então assim, ó. O arco beta, ele pertence ao segundo quadrante. E o seno do arco beta, ele é positivo. É a mesma coisa que falar que ele é maior do que 0. Bom, como é que eu localizo o cosseno de um arco? Vamos relembrar? Eu traço uma reta paralela ao eixo dos senos passando por este arco. Uma reta paralela ao eixo dos senos, que é esse aqui, ó. E vai passar pelo nosso arco beta. Pronto, olha só. A reta paralela ao eixo dos senos que passou pelo arco beta é essa reta aqui, ó. E vai bater no eixo dos cossenos nesse ponto. Olha, se bem ali é o 0, quem está à esquerda dele é um valor negativo. Entre 0 e menos 1, mas é um valor negativo. Quer dizer então que o beta é um arco do segundo quadrante, mas o seu cosseno é menor do que 0. É o mesmo que falar que ele é negativo. Como é que a gente localiza a tangente de um arco? Vamos relembrar? Eu traço uma reta que passa pelo centro do ciclo e pela extremidade do arco, não obrigatoriamente nessa ordem. Esta reta irá tocar o eixo das tangentes. Olha só aqui. Está aqui o nosso arco beta, e vou traçar agora uma reta que irá passar pelo centro e pelo arco. A reta seria essa aqui, ó. Esta reta vai bater nesse ponto bem aqui. Está um pouquinho feio aqui a reta, mas eu consigo compreender que essa reta bateu nesse ponto bem aqui, ó. E esse ponto bem aqui está abaixo do eixo das abscissas. Confere isso? Então esse ponto aqui, ó, é negativo. Quer dizer então que o arco beta é um arco do segundo quadrante e a sua tangente é menor que 0, ou seja, ela é negativa. Ora, mas tinha que ser negativa mesmo, porque o que é tangente? Tangente é seno sobre o cosseno. Eu vou aproveitar agora, dar uma paradinha nessa explicação, e te falar por que é que na aula anterior nós dizemos a vocês que 90 graus e 270 graus não tinha tangente. A gente usou o argumento de que não existe a divisão por 0. 1 por 0 não existe, nem menos 1 por 0. Né? Porque aqui, ó, por exemplo, o seno é 1 e o cosseno é 0. Então aqui eu teria 1 sobre 0, não existiria essa divisão. Ora, mas de um modo mais analítico, se você imaginar uma reta que passe pelo centro do ciclo e passe pelo 90 graus, e esperar que essa reta intercepte o eixo das tangentes, é uma espera eterna. Porque as duas vão aqui paralelas, então esta reta que passou pelo centro e pelo ângulo de 90 graus, passou pelo centro e pelo arco de 90 graus, esta reta nunca irá tocar o eixo das tangentes, nem no sentido para cima, nem para baixo. Então por isso que em 90 graus e 270 graus não tem tangente. Se você traçar uma reta paralela, melhor, uma reta que passe pelo centro do ciclo e passe por 90 graus, esta reta vai ser paralela ao eixo das tangentes, ou seja, elas não se cruzam. É uma outra explicação, uma outra justificativa para que não exista tangente de 90 graus, nem também tangente de 270 graus. Bom, voltando aqui ao nosso eixo do sinal.
Bora pegar agora aqui um arco do terceiro quadrante. Vou chamar este arco aqui de arco θ. Se eu traçar a reta paralela ao eixo dos cossenos, melhor dizendo, uma reta paralela ao eixo dos cossenos seria essa aqui, ó. Vai passar uma reta paralela ao eixo dos cossenos, passando pelo arco θ. A reta seria essa aqui, ó. Veja que essa reta que passou, que é paralela ao eixo dos cossenos e passou pelo arco θ, ela vai interceptar o eixo dos senos nesse ponto aqui, ó. E este ponto aqui é um ponto que está abaixo de zero. Então este ponto aqui é negativo. Então quer dizer o quê? Quer dizer que θ pertence ao terceiro quadrante e o seno do arco θ foi um valor abaixo de zero. Abaixo de zero. Então é negativo. Negativo é o mesmo que falar que ele é menor do que zero. Bom, e se eu traçar uma reta paralela, agora sim, ao eixo dos senos, quando esta reta bater no eixo dos cossenos, eu vou ter então o cosseno daquele arco. Então, olha só, a reta paralela ao eixo dos senos vai passar pelo arco θ e vai tocar o eixo dos cossenos nesse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui está à esquerda de zero. Este ponto aqui ele é negativo. Então o cosseno de θ também vai ser negativo. Se eu não quiser analisar a tangente agora, olhando para o ciclo, olha, se aqui eu tenho um negativo e aqui também é negativo, lembrando que tangente é seno sobre cosseno, então menos com menos dá mais. Então a minha tangente de um arco do terceiro quadrante vai ser positivo. Como é que eu faço isso? Lembra? Eu traço uma reta que passa pelo centro do ciclo e passa pelo arco. Quando esta reta bater no eixo das tangentes, este ponto que foi aqui atingido está representando a tangente desse arco aqui, no caso, o arco θ. Veja então o seguinte, esse ponto aqui está acima de zero, está acima do eixo das abscissas. Então esse valor aqui é positivo. Quer dizer então que a tangente de um arco do terceiro quadrante é maior que zero. Dizer que é maior que zero é o mesmo que falar que é positivo. Bom, essa minha explicação aqui ela vai ser toda reaproveitada quando eu for te ensinar redução de arcos ao primeiro quadrante. A gente vai usar um desenho muito parecido. Não é à toa que eu estou usando aqui, ó, este retângulo, e eu estou repetindo aqui, por exemplo, este ponto aqui, ele está sendo seno de alfa e seno de beta ao mesmo tempo. Então, tudo aqui já é intencional para quando eu for te explicar redução de arcos ao primeiro quadrante, isso já está sendo já por nós estudado. Então vai ser muito mais fácil você compreender mais na frente. Bom, está faltando eu pegar, por exemplo, aqui, ó, este arco que eu vou chamar de arco ômega. Ele pertence ao quarto quadrante. Vamos proceder igual, vamos localizar o seu seno, o seu cosseno e a sua tangente. Veja só. Então quer dizer que ômega está sendo um arco que pertence ao quarto quadrante, porque está entre 270 e 360 graus. Para eu localizar o seno, o que é que eu faço? Eu traço uma reta paralela ao eixo dos cossenos e esta reta vai passar pelo arco dado. Aqui nesse momento da questão, da explicação, o arco ômega. Olha só então. Uma reta paralela ao eixo dos cossenos vai passar pelo arco ômega. Passou por ele e bateu no eixo dos senos aonde? Nesse ponto aqui, ó. Veja que esse ponto aqui é um ponto que está abaixo de zero, no eixo dos senos e abaixo de zero. Então este ponto aqui é negativo. Então quer dizer que o seno de um arco do quarto quadrante é menor que zero. Dizer que menor que zero é dizer que ele é negativo. Muito bem. Pegando agora para encontrar o seu cosseno, vou traçar uma reta paralela ao eixo dos senos e esta reta vai ter que passar pelo ômega. Reta paralela ao eixo dos senos, aí esta reta passou pelo ômega e bateu no eixo dos cossenos nesse ponto aqui, ó. E este ponto aqui está à direita de zero. Então, o cosseno do meu arco ômega, ele vai ser positivo se estiver no quarto quadrante. Bom, eu vou olhar daqui a pouquinho a tangente, mas dá para saber agora que a tangente no quarto quadrante vai ser o quê?
Menos com mais, menos, vai ser negativa. Olha, por que vai ser negativa? Olha comigo. Para localizar a tangente, eu traço uma reta que passa pelo centro do ciclo, pelo centro do ciclo e pelo arco. Olha só, passou pelo centro, passou pelo arco e bateu nesse ponto bem aqui, ó. E esse ponto aqui está abaixo do eixo das abscissas, é um valor negativo. Então a tangente de um arco do quarto quadrante é negativa, ela é menor do que zero. Bom, e para memorizar isso aí, porque você compreendeu, eu diria que é trabalhoso, mas não é difícil, mas você quer ganhar tempo, você quer olhar assim e saber se vai ser sendo positivo, se vai ser tangente negativa. Então o truquezinho é esse aqui, ó. A palavra é setacou. Eu boto ali setacou para você associar ao verbo tacar. Não sei se você conhece o verbo tacar. Então aqui, ó, setacou, responda assim, taquei. Quantas? 12, 13, 14. Esse C aqui está representando o seno, o tá, tangente, e o cosseno. Setacou, 12, 13, 14. E agora, deixa eu ver como é que eu faço. O seno é positivo no primeiro e no segundo, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro, e o cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Obviamente, quem não apareceu ali vai ser negativo. Então, quer ver de novo aí? Pausa o vídeo, volta um pouquinho e veja de novo aí para você gravar os sinais do seno, cosseno e tangente nos quadrantes. Na nossa próxima aula, vamos ver muito mais trigonometria. Até o nosso próximo encontro.